Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo da nossa série De Onde Veio, tá? E esse vídeo eu acredito que ele seja mais uma curiosidade do que uma demonstração. É claro que eu vou demonstrar porque que isso é verdadeiro, né? Mas eu acho que ele vai servir mais como curiosidade porque poucas pessoas utilizam esse método. E você vai notar que esse método utiliza muito melhor o conceito de média, porque ele é um método que não só pega a média como a gente normalmente faz, soma os termos lá e divide pelo número de termos. Não, existe uma lógica por trás e ele é muito mais interessante por conta disso. Claro, ele é mais difícil do que o outro método, mas ele é muito mais inteligente, né? Se você for pensar nos conceitos que ele traz, né? Então eu vou apresentar esse método com um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma amostra, tá? Aí a minha amostra aqui e tem os seguintes números: 2, 3, 4. E aí você me pede a média. Tá? Como que esse método funciona? Bom, você pega os números 2, 3, 4, chuta um valor que você acha que é a média, obviamente não é 1, mas vamos chutar que o valor seja 1, tá? Então, para cada um dos valores, você vai subtrair o valor que você acredita que seja a média. Eu vou fingir que a média é 1, tá? Então, vou subtrair 1 de cada um dos valores, tá? Aqui eu vou obter 0, aqui eu vou obter 1, aqui eu vou obter 2 e aqui eu vou obter 3. O próximo passo é somar todos esses valores aqui. Então vai ser 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6. Aí eu pego o valor dessa soma dessas diferenças e dividir pelo número de diferenças que eu fiz, né? 1, 2, 3, 4. Então divido por 4. Tá? Aí eu vou ter 3 sobre 2, que é 1 meio. Tá? Esse 1 meio aqui é exatamente o erro que eu tive na hora que eu calculei aquela média, né, que eu supus. Então eu pego aquela média que eu chutei ali que era 1 e o meu erro é 1,5. Então eu pego a média e somo o erro, 1,5, que vai dar 2,5. Portanto, essa é a média de fato para esse conjunto de números. Vamos ver se a média está correta? Vamos lá, 1 mais 2 mais 3 mais 4, divido tudo isso por 4. Ó, 7, 9, 10. Ó. Então, 10 sobre 4, divido aqui, ó, vai dar 5 sobre 2, 2,5. Veja que os dois valores deram o mesmo, né? Ambos deram 2,5. Portanto, a média por ambos os métodos eu consegui achar. Tá? Então, esse método aí, que eu coloquei entre aspas, método por chute, ele é muito interessante porque ele usa exatamente a ideia de desvio médio, digamos assim. O que é o desvio médio? Você pega e calcula o módulo, né? Você calcula como se fosse o módulo das diferenças. Tá? Então você pega o valor da média, tá? E você pega o valor para cada um dos termos e subtrai da média e tira o módulo. A soma desses valores dividido por n é o desvio médio. Só que aqui a gente não usa o módulo. Tá? Mas vamos demonstrar por que esse método funciona. Tá bom? Primeira coisa, a gente vai ter que chamar cada um daqueles termos, a gente vai ter que dar um nome. Né? Então vamos chamar o primeiro termo de x1, o segundo de x2, o terceiro de x3, o quarto de x4 e assim vai até o xn, né? O x com índice n. Então até o valor lá do número de termos que eu tiver ali para fazer a média, tá bom? Para cada um deles, a gente tira um valor que eu vou chamar de MC, tá? Porque é a média que eu chutei, não é a média real, é a média que eu chutei. Então, para cada um, eu tiro esse MC, ó. Então, média chutada, vamos chamar assim, né? Até o xn. Veja que isso daqui eu posso expressar como sendo somatório de x e i, tá? O i começa no 1 e vai até n, né? E isso é o somatório do xi menos o mc. Mas veja o seguinte, eu consigo tirar aquele MC do meu somatório? Consigo. Por quê? Porque o MC é sempre o mesmo. E ele vai se repetir no mesmo número de vezes que a minha média. Quer dizer, que o número de termos. Né? Porque eu estou tirando MC, a cada termo eu tiro um MC. Né? Então eu posso escrever isso aqui de outra forma. Eu vou usar o parênteses só para representar, né? Para você não se confundir. Então, isso daqui é o somatório, né? E aí eu tiro e coloco menos n vezes mc, sendo n então o número de termos. Tá?
Aí veja só, então esse aqui é o valor, né? Veja o seguinte, se eu trabalhasse com a média real, né, vamos chamar a média verdadeira de M, ela seria exatamente somatório de N termos com o I igual a 1 de x1 dividido por N, né? É exatamente isso aqui a média real. Então eu posso jogar esse N para cá, ó, então eu vou ter que o meu somatório de xi, aqui eu vou só pôr assim para facilitar, ele tem que ser igual à média real vezes N. Aí eu posso substituir aqui nessa expressão, ó. Aí eu vou ter, ó, mn menos n vezes mc, né? Aí a gente coloca o n, o número de termos em evidência, tá? Aí a gente vai ter m menos mc. Você lembra que na hora, o que a gente fazia? Tá? A gente pegava o nosso mc e dividia por n? A gente fazia isso, né? A gente dividia esse somatório aqui, ó, a gente dividia ele por n, né? Todo ele por n. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dividir todo ele pro n com n em evidência. Eu posso cortar n com n e eu vou ter a média real menos mc. Aí o que a gente fazia? A gente pegava essa diferença aqui, que era o erro que a gente tinha calculado, e somava com o valor da média chutada. Então, m menos mc, a gente fazia a operação de soma com a média chutada. Aí, mc menos mc dá zero. Portanto, eu consigo exatamente a média real dessa operação. E eu consegui demonstrar por quê. Então, veja que esta forma de você calcular a média, ela é muito mais inteligente porque ela utiliza o conceito de variância. A variância é exatamente isso, só que em vez de você calcular o valor ali menos a média que você acredita que é, você faz com a média real e eleva ao quadrado, né? O quadrado dos desvios, né? Então essa seria a variância. Claro que aí o desvio padrão é a raiz disso, né? Raiz quadrada disso. Então veja que esse conceito utiliza a ideia de erro, a ideia de variância, essa visão de desvio. Enquanto que o outro não, é muito mais besta, né? Ah, pega e divide pelo número de termos. Tá? Então veja que essa visão aqui ela é bem mais inteligente. É claro que se você for olhar em trabalho, né, na questão de quão trabalhoso é, a outra é muito mais simples. Mas a que utiliza melhor o conceito, sem dúvida, é essa. A que utiliza a ideia de média é muito melhor, é essa daqui. E de uma forma muito mais habilidosa. Tá? Então essa aqui, esse é o vídeo, né? Então aí a gente conseguiu demonstrar como é que funciona essa ideia de média, entre aspas, né? Média por chute, tá? Espero que tenham achado bem interessante. Então, espero que tenha ficado bem claro também. Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!